Bom, eu fui diagnosticada com esclerose sistêmica há pouco tempo, tem mais ou menos uns 3 meses, mas não começa por aqui. Tudo começou há mais ou menos uns 4 anos atrás, com o diagnóstico de lúpus. Eu fui diagnosticada com lúpus em 2022, se eu não me engano. E aí eu comecei a fazer o tratamento, comecei a pesquisar mais sobre, tentar entender o que era, tentar descobrir o que era que eu tinha. E comecei a tomar um monte de remédios e me sentia muito mal, porque o diagnóstico estava errado, né? Como vocês podem ver aí, né, a minha fisionomia é de uma pessoa que tem esclerose sistêmica. Mas, antes do meu rosto chegar a esse ponto, né, eu era uma pessoa completamente com rosto normal. Você olhava pra mim e dizia que eu tinha esclerose ou lúpus, né? Até que um dia eu resolvi de mim mesma alguma coisa assim dentro de mim, eu acredito que foi o Senhor, eu acredito nisso. Resolvi parar de tomar todos os remédios, eu parei assim com tudo. Foi aí que eu comecei a me sentir um pouco melhor, mas, né, como não estava fazendo nenhum tratamento para a esclerose, eu fui piorando. Quando fui diagnosticada com lúpus, eu sofri bastante. Eu chorava porque eu não queria aceitar aquilo, né, porque lúpus é uma doença que não tem cura. Pelo que me foi diagnosticado, eu estava numa situação bem crítica. Então eu fiquei bem triste, eu chorei, tive depressão, fiquei bastante deprimida. Tipo, eu começava a chorar do nada, assim, eu me sentia mal, eu começava a chorar do nada. Ficava muito mal, muito triste, eu não queria comer, eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de tomar banho, eu não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de fazer nada. Tudo que eu gostava de fazer, eu perdi a vontade de fazer. Eu não, só queria ficar no meu canto sozinha, sem falar com ninguém, sem ver ninguém. E isso foi piorando, né? Cada vez mais. E eu tomava os remédios, né? Quando eu resolvi parar de tomar os remédios, eu fui melhorando, porque eu falei pra mim mesma que eu não aceitava aquilo, eu não ia aceitar, eu não aceitava de jeito nenhum. E aí eu parei. E coloquei na minha cabeça que eu não ia aceitar aquilo, eu comecei a melhorar. Foi que eu comecei a desenvolver um pouco melhor. Só que as minhas dores continuaram e o meu corpo começou a piorar. Eu tinha feito uma consulta com um clínico e ele tinha me encaminhado para um reumatologista. Só que eu entrei na fila do X-Reg, X-Reg, não sei como se fala isso. Demorou exatamente 3 anos para essa consulta conseguir sair. E foi agora, no início desse ano, início de 2025. Eu falei, eu vou, né? Eu já tava assim, né, com uma esclerose, que foi o que a médica me diagnosticou agora, bem avançada, mas eu não sabia o que era. Eu falei, então eu vou, né? Vai que ela fala alguma coisa diferente. Eu cheguei lá, falei pra ela que eu tinha sido diagnosticada com lúpus e ela, assim que ela olhou pra minha cara, ela falou, você não tem lúpus. Aí eu fiquei, que? Ela falou pra mim que o que eu tinha mesmo era a esclerose e que ela ia começar uma bateria de exames comigo pra descobrir se realmente era isso. Mas eu tava tão tranquila, né? Eu tava mais tranquila, porque eu tinha parado de tomar todos os remédios e tal, e eu tava tranquila em relação a isso. Eu não sofri tanto quanto na primeira vez que eu recebi o diagnóstico do lúpus, porque eu já tinha sido baqueada uma vez, então eu já tava assim, meio que blindada. E eu fui mais tranquila, recebi esse diagnóstico de uma forma mais tranquila. Pausa pra respirar. E a gente começou a fazer todos os exames e continuamos, né? E até hoje nós estamos ainda fazendo os exames. Eu voltei a tomar medicação, alguns dos remédios que eu tomava antes, né? Eu voltei a tomar, que são alguns para as articulações, né? Que a minha mão, ela já ficou assim, desse jeito, bem torta. Preciso tomar esses remédios para isso, para as articulações, para as dores, para as feridas que aparecem nas mãos. E isso já aparecia antes, né? Quando eu recebi o diagnóstico do lúpus, essas coisas na minha mão já apareciam, na minha mão, no meu pé, na ponta dos dedos. A minha pele, né, ficou bastante escura, bastante espessa também. E essa parte aqui já é mais puxada, porque a esclerose faz isso, ela espessa a pele. Em si, ela se enrijece, no tecido da pele perde a elasticidade. E aí a pele fica mais sensível, você não pode
se machucar, porque fica assim, perde a melanina, né, da pele. Não sei se dá pra ver. A esclerose, assim como o lúpus, ela ataca mais nas mulheres, né? As mulheres são mais acometidas com a esclerose e também com o lúpus. Vocês podem notar aí, eu tenho que ficar parando toda hora para respirar, porque como o lúpus, a esclerose é uma doença também que afeta os órgãos internos, coração, pulmão e rins. Eu fico muito cansada, assim, com coisa mínima, tipo falar. Pra mim é um pouco difícil, porque fico cansada com facilidade, então evito fazer exercícios muito, como posso dizer, muito bruscos, né, assim, tipo correr, subir ladeira, subir escada, essas coisas assim me cansam bastante. E aí, quando eu consegui essa consulta na reumatologista, nós começamos a fazer todos os exames. Eu fiz um exame de espirometria, que é um exame que ela coloca tipo um cano, né, assim, vamos dizer, assim na boca, e você tem que soprar toda a sua força, precisa refazer esse exame. Ele é muito complicado, muito difícil, muito chatinho. Ela bota um negócio assim no nariz, aí você fica falando desse jeito. É horrível. Exame de sangue, rotina, tem que fazer direto. O exame eco, né? Eco pra saber como tá o coração, também tem que ficar fazendo cada 3 meses. E a tomografia do tórax, né? Que também tem que ficar fazendo de 3 em 3 meses pra saber como é que tá. Esse é o resumo da minha história aí com esse diagnóstico de esclerose. Espero que vocês tenham gostado do meu breve e pequeno ou não aí minha história sobre a minha vida com a esclerose. E é isso. Um beijo e quem sabe até o próximo vídeo.